Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa O Assunto é Saúde. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Sempre que houverem novas entrevistas, você será avisado. Hoje, o nosso convidado é o Dr. Gustavo Jorge, otorrinolaringologista. Ele é graduado pelo Centro Universitário de Volta Redonda, fez residência no Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro, Fellowship no Instituto Paranaense de Otorrinolaringologia, Fellowship do Hospital Giovanni XXIII de Bérgamo, Observership do Grupo Otológico de Piacenza, Observership do House Ear Institute de Los Angeles, membro das seguintes academias e sociedades: Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, Sociedade Brasileira de Otologia e Academia Brasileira de Cirurgia Plástica e Face. Seja bem-vindo, Dr. Gustavo Jorge. É um prazer imenso recebê-lo. Olá, tudo bem, Marco? Aqui é Gustavo Jorge, eu sou otorrino aqui na cidade de Goiânia e antes de mais nada eu queria agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a otorrinolaringologia, sobre um assunto que é muito importante, que é muito comum, que são os problemas de ouvido, que às vezes é até um pouco relegado pela maior parte dos nossos profissionais, mas que é um assunto muito corriqueiro e que a gente vê o tempo todo nos nossos consultórios. Gustavo, o que a dor de ouvido ela é a otite média? A gente vê muito falar em otite média. Quando o paciente tem dor de ouvido, ele está com otite média? Não necessariamente, porque a otite média é um tipo de dor de ouvido. Outro tipo muito comum é a otite externa, que é a infecção no conduto auditivo. Porque vamos dividir o ouvido em três partes: o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. Então, a otite média nada mais é do que a infecção nessa porção do ouvido. Mas também existe uma dor de ouvido pela otite externa, que é aquela causada por exposição à água no ouvido, quando o paciente vai numa piscina, no mar. Isso também pode desencadear uma dor. Tá. E o que o paciente tem que fazer quando ele tiver uma dor de ouvido? Primeira coisa é aliviar a sensação da dor. Eu acho que o primeiro passo é procurar usar um analgésico para aliviar a sensação da dor, para apaziguar e marcar o seu otorrino quanto antes. Para quê? Para que não tenha uma complicação. Outra medida também que é uma coisa simples e que pode ser feita é o calor local. Por quê? O receptor do calor e da dor no ser humano, ele é o mesmo. Então, se você fornece calor, você confunde a fibra nervosa da dor. Então, por isso que o emplastro lá da vozinha, da avó, que colocava sobre o ouvido, tinha eficácia. Por quê? Porque você aliviava a sensação da dor. Então, analgésico e calor local. Que complicações que a otite média pode trazer? Complicações são diversas, mas assim, a principal e que a gente tem que mais se precaver é em relação à perfuração timpânica. Por quê? Vem uma infecção no ouvido médio, o tímpano, que é uma membrana ali que é frágil, não suporta e acaba que ocorre um rompimento então do tímpano. E essa é a complicação maior. Mas nós podemos ter complicações até graves, como uma meningite, perda auditiva, paralisia de nervo facial, que é o nervo que comanda metade da face. Mas, por nossa felicidade, essas outras causas são remotas e a gente vê esporadicamente, não é uma coisa corriqueira. Aparece muito no consultório a perfuração de tímpano? Acontece bastante, Marco. Sendo que as causas dessa perfuração podem ser por infecção, como a gente já havia relatado, ou as perfurações traumáticas, que são aquelas perfurações por trauma, por cotonetes, por qualquer coisa que o paciente enfie dentro do conduto auditivo. Por isso que a gente vive pedindo para o paciente: olha, não usa ramona, não usa cotonete, não introduza nada dentro do seu conduto auditivo. Por quê? Porque o receio que a gente tem é justamente de ocorrer um acidente e uma perfuração timpânica. O problema é que as pessoas acham: comigo nunca vai acontecer.
é aquela autoconfiança. E a gente vê adultos, né, inteligentes, pessoas saudáveis, pessoas inteligentes que acabam por perfurar o tímpano por um desastre ali, por um momento de descuido, e acaba que introduz um pouco mais e acaba perfurando, acontecendo um acidente. Correto. E o que pode ser feito no caso de uma perfuração de membrana timpânica? Primeira coisa que a gente pede, se o paciente, quando ele chega no nosso consultório com a perfuração, é que ele evite o contato com água. Ele não pode molhar o ouvido. Então a gente já avisa, olha, de agora em diante você está proibido de molhar o teu ouvido. Por quê? Porque o tímpano nada mais é a membrana que separa o ouvido externo do ouvido médio. E o ouvido médio ele não é feito para molhar. Então, se tem uma perfuração e essa água penetra, o que vai acontecer? Vai chegar no ouvido médio e vai desencadear uma infecção, e logo após acontece a otorreia. Então, o que é otorreia? Ouvido vazando pus. E isso é super desagradável, gera dor, gera desconforto, pode até desencadear uma perda de audição. Então, a gente pede, olha, tenha o cuidado de agora em diante de não molhar. Segunda questão, tem infecção? Tem que ser tratado. Então, não pode deixar a infecção ativa, sem cuidado, justamente para a gente não ter nenhuma complicação indevida, uma complicação inesperada aí que vai agravar o problema de saúde do paciente. E, quando ele puder, ele fazer uma reconstrução do tímpano, que é a timpanoplastia, em que nós fazemos uma cirurgia, e nessa cirurgia, então, nós reconstruímos o tímpano do paciente para que ele volte a ter uma vida normal, possa molhar, possa ir para a piscina, pode ir para a praia, para ele ter uma vida, vamos falar assim, livre, aquela vida que ele tinha antes, né, quando o tímpano era intacto. Gustavo, o que é uma mastoidite? Você tem que pensar o seguinte, Marco, a maior parte das pessoas acha que o ouvido é apenas o conduto auditivo, mas na verdade o ouvido não é só o conduto auditivo. O ouvido é todo esse bloco ósseo que a gente tem no crânio, que é o osso temporal. E uma parte do ouvido, que é a mastoide, é justamente essa porção atrás da orelha. E essa porção atrás da orelha, que é parte do osso temporal, ela tem uma comunicação com o ouvido médio. Então, quando você tem uma infecção de ouvido médio e essa infecção não é devidamente tratada, essa infecção pode passar então para mastoide. Ela pode afetar o osso do ouvido. E aí isso é uma complicação já um pouco mais complexa do que apenas uma perfuração e uma infecção no ouvido médio, porque você começa a afetar então o osso do ouvido. E isso pode desencadear então um processo muito mais complexo, com maiores riscos para o paciente. Então, nada mais é mastoidite do que o quê? Uma infecção nesse osso atrás da orelha, que faz parte do ouvido. E como que se trata a mastoidite? É medicação? É só cirurgia? A gente pode até tentar um tratamento medicamentoso, com antibióticos, corticoides, mas a gente observa na prática diária que a resposta é muito ruim. Por quê? Porque a penetração de antibiótico dentro do osso ela é muito pobre. Então, você faz muito tempo de antibiótico, 20 dias, às vezes 30 dias para o paciente e não vê resolução das mastoidites. Então, a indicação da mastoidite ela é cirúrgica. Então, o que nós temos que fazer? Abrir o osso da mastoide, que é esse osso atrás da orelha, e limpá-lo para resolver o processo infeccioso. O que a gente fala é ventilação. A mastoide ela tem que estar ventilada. E como que você vai conseguir ventilar essa mastoide? Limpando e melhorando a comunicação então da mastoide com o ouvido médio. Mas essa limpeza da mastoide, muitas vezes ela não é muito radical ao ponto de tirar tudo que tem dentro da orelha média também? Como é que fica a audição desse paciente? Na verdade, nós temos duas vias para resolver essa questão da mastoidite. Você pode fazer uma mastoidectomia radical ou você pode fazer uma mastoidectomia conservadora. A conservadora consiste apenas na limpeza da mastoide
e sem você entrar dentro do ouvido médio, justamente para evitar preservar a audição do paciente. Já a radical, o que consiste? Você vai abrir a mastoide, mas você vai também abrir o conduto auditivo. Você vai comunicar, então, todo o osso do ouvido, deixar uma cavidade única. Mas, mesmo nesses processos, a gente tenta não agredir muito o ouvido médio e tenta preservar a função do ouvido médio para que o paciente tente preservar a questão auditiva. Infelizmente, às vezes, a gente tem que sacrificar alguma coisa dentro do ouvido médio em virtude da resolução do processo infeccioso. Mas sempre a gente tenta evitar esse dano para o paciente continuar ouvindo bem, tendo uma qualidade auditiva. Você falou anteriormente sobre meningite. A mastoidite pode complicar para a meningite? Pode, Marco. A nossa sorte é que isso é raro, raríssimo. Nos meus praticamente 20 anos de otorrino, desde a minha residência, eu presenciei 2 casos de meningite por mastoidite. Então é muito difícil acontecer. Mas deve ser aquele caso, como diz, que não tratou e não fez nada, né? Infelizmente, aquele paciente que não tem condições, que não toma um antibiótico, às vezes por questões financeiras mesmo, e acaba evoluindo por um processo desse e desencadeando uma meningite. Mas é raro, não é uma coisa corriqueira que a gente vê no nosso dia a dia. Você falou também sobre paralisia do nervo facial. Ocorre muito? Ocorre, vamos dizer, de uma complicação da mastoidite ou às vezes até no processo cirúrgico? Marco, nós vemos... Sem ser um erro médico. Isso, nós vemos eventualmente uma paralisia do nervo facial espontâneo por uma mastoidite. É uma coisa muito rara. Inclusive, a gente até questiona, porque a gente fala que o nervo facial ele é extremamente resistente, porque às vezes o nervo facial é exposto, totalmente exposto, a gente abre ele durante uma cirurgia, você não tocou no nervo e você olha ele dentro do ouvido médio, ele está totalmente exposto, não tem osso em cima dele, mas ao mesmo tempo tem infecção corriqueira e o paciente não desencadeia uma paralisia do nervo facial. Mas, durante a cirurgia, numa manipulação, se você esbarrar no nervo facial e ele estando exposto, você pode desencadear uma paresia, né? Não seria uma paralisia, que é uma paralisia temporária. Existe algum equipamento para evitar a lesão do nervo facial durante a cirurgia? Existe. Hoje nós temos esse recurso que é a monitorização eletrofisiológica do nervo facial. Então, nada mais é do que um aparelho, um computador ligado à face do paciente, onde consegue verificar o tempo todo o funcionamento do nervo facial. Então, enquanto o cirurgião está realizando o procedimento, ele tem como ser avisado se esse nervo facial está tendo alguma lesão, alguma agressão. E isso impede, então, que o cirurgião lese inadvertidamente o nervo facial. Então, isso é uma arma que hoje deve ser empregada. Hoje, praticamente, não existe cirurgia de ouvido médio e mastoide sem uso sem uso da monitorização do nervo facial. É imperativo. O plano de saúde paga sempre essa monitorização? O plano de saúde sempre paga e mesmo se a cirurgia for particular, eu oriento os pacientes que cobrem do seu cirurgião o uso do nervo facial. Porque uma coisa que a gente questiona muito, Marco, é o seguinte: se você não usou e por azar aconteça uma paralisia do nervo facial e isso entre na esfera judicial, a primeira coisa que vai ser questionado vai ser por que você não fez uso dessa monitorização do nervo facial. Se existia uma tecnologia para proteger, né? Claro. Então, assim, se você usou e mesmo assim aconteceu, paciência, né? É inerente do ato. Pois
se você olhar na estatística, mesmo com o uso da monitorização, existe um risco ainda de menos de 0,5% de uma paralisia, mas existe. Então você minora a chance de uma paralisia, mas ela ainda continua existindo. Por quê? Porque às vezes o nervo está exposto, às vezes existe uma alteração anatômica ali que não permite você verificar e acaba lesando o nervo. Gustavo, o que é um colesteatoma? Parece um palavrão, né, Marco? Mas colesteatoma, ele é um tumor benigno. Ele é um tumor de pele que invade o ouvido médio e do ouvido médio pode passar para a mastoide do paciente e ele tem um comportamento agressivo. Imagina que o colesteatoma ele não é um câncer, então ele não dá metástase, ele não espalha pelo corpo todo, mas ele tem um crescimento localizado. E a gente explica isso para o paciente de uma maneira simples, que a gente fala, imagina uma cebola em que existe várias lamelas. Então, o comportamento do colesteatoma é muito parecido. Por quê? Ele vai crescendo em forma de lamelas. Só que, aonde ele tem o contato com as estruturas ósseas, ele promove uma destruição. O nome técnico disso chama alistérese. Ele vai encostando no tecido ósseo e vai destruindo o tecido ósseo adjacente, em volta do colesteatoma. E se você não o remove, aquele crescimento vai progredindo e destruindo toda a estrutura do ouvido. Vamos dizer que ele é benigno. Se ele crescesse, vamos dizer, no abdômen, ele não traria tanto problema. Mas como tem várias estruturas importantes ali dentro do ouvido, qualquer tanto que ele cresce, ele vai destruindo tudo, né? Com certeza. E aí ele pode destruir os ossículos, pode destruir a cóclea, pode destruir o canal do nervo facial. Isso a gente vê com muita frequência nas cirurgias de mastoide e colesteatoma. Quando a gente remove o colesteatoma, às vezes o nervo facial exposto. E por quê? Justamente esse processo dele de destruição localizada. E o tratamento é só cirúrgico? Colesteatoma significa cirurgia. Infelizmente, não existe um tratamento clínico, né, medicamentoso, para a gente interromper o crescimento do colesteatoma. Então, é sinônimo de cirurgia. E quais os cuidados que tem que se ter na cirurgia do colesteatoma? Marco, o ouvido é uma estrutura muito nobre, porque num espaço muito pequeno a gente tem uma enormidade de estruturas ali que a gente não podem ser lesadas. Então, a gente tem que tomar cuidado com o nervo facial, a gente tem que tomar cuidado com o labirinto, a gente tem que tomar cuidado com as estruturas vasculares, a gente tem que ter cuidado com a meninge, a gente tem que ter cuidado com a cóclea. Então, assim, de maneira rápida, eu já enumerei 5 para você. E num espaço muito pequeno. E muito curto. Então, ali a gente tem que estar o tempo todo vigiando e atento ali para não lesar nenhuma estrutura próxima ali do colesteatoma. E, às vezes, o próprio colesteatoma já fez o serviço de destruir alguma coisa. Já estragou. Já estragou alguma coisa e você tem que tentar ali na hora reconstruir. Eu brinco que a cirurgia de ouvido médio é uma cirurgia artesanal. Você tem que ser um artesão. Por quê? Porque você vai abrir, você não sabe o que é que tem ali realmente, apesar de ter uma tomografia, você não sabe o que você vai encontrar, e na hora você vai encontrar um monte de coisa destruída, e na hora você tem que começar a usar um monte de criatividade para tentar corrigir e organizar toda aquela destruição ali que você está tendo. Só que os artesãos, vamos pegar um aleijadinho, as obras dele eram grandes, né? E no caso da cirurgia de ouvido, ele tem que ser artesão no microscópio.
E mais um detalhe, né, Marco? Você não pode sair para pensar, né? Você tem que resolver na hora, entendeu? Não estou inspirado hoje não vou fazer minha obra-prima. Hoje não vou fazer, hoje eu deixo para amanhã. Não tem isso. Você tem 2 horas, 3 horas ali para resolver e quebrar a cabeça e resolver ali naquele momento, né? Gustavo, o que é uma otosclerose? Otosclerose nada mais é do que uma doença genética, Marco. Nessa doença, é uma doença recessiva, de genes recessivos, em que algumas pessoas herdam esses genes e manifestam alterações no processo de produção e destruição dos ossos. Só que isso, quando acontece no nosso osso do ouvido, que é o osso temporal, isso pode acometer os ossículos. E quando acomete os ossículos, principalmente o estribo, o paciente começa a ter um decréscimo na sua audição. Então, imagina que o estribo ele trabalha como se fosse um pistão. Ele trabalha livre, tendo que movimentar. Só que nesse processo da otosclerose, essa movimentação vai começar a ficar restrita. Por quê? Esse processo de destruição e produção óssea começa a afetar essa movimentação do estribo. E o estribo vai ficando rígido, com a movimentação diminuída, e ao mesmo tempo a audição do paciente começa também a ter um decréscimo com o passar do tempo. Seria algo como a osteoporose no lugar errado? A osteoporose, o mecanismo é um pouco diferente, porque o paciente vai, vamos falar assim, depletando a quantidade de osso e de cálcio. Na otosclerose, a organização entre a produção e a destruição que é alterada. Então ele não tem nem um excesso de produção, nem uma diminuição. Ele tem um mecanismo alterado nesse processo de produção e destruição. Porque assim, na nossa cabeça a gente acha que os nossos ossos são os mesmos de quando a gente nasceu. Isso não é verdade. A gente está num processo o tempo todo de produção e destruição óssea. O nosso osso de hoje não é o mesmo osso nosso de 10 anos atrás. A gente já reciclou tudo. Só que esse processo no osso temporal com essa doença, ele não é organizado. E isso desencadeia o processo de perda de audição. E a otosclerose, ela é mais comum em homens, mulheres, crianças, idosos? Brasil, Marco, a gente não tem estatística muito realista, né? Nossas estatísticas são meio bagunçadas, entendeu? Então, se a gente for olhar os estudos europeus, americanos, o que eles falam? A incidência maior são em mulheres, 2 mulheres para cada homem, geralmente mulheres brancas, mulheres jovens. Então, esse é o perfil. Mas no Brasil, com a nossa miscigenação, com essa democracia que a gente tem aqui no Brasil de raças e misturas, não existe uma padronagem. Então a gente vê mulher, vê homem, vê branco, vê negro, vê mestiço com otosclerose, a gente vê de tudo. Então a gente não pode rotular dentro do consultório porque isso não é um padrão. E a otosclerose, ela dá uma perda auditiva grande do paciente? Marco, ela começa de maneira leve, singela, vamos falar assim, e ela vai progredindo. Então ela tem uma progressão com o passar dos anos e essa progressão ela vai piorando a audição do paciente, podendo chegar lá no final da vida do paciente com a perda severa, perda profunda. Inclusive eu tenho casos de pacientes que foram realizados implantes cocleares nesses pacientes por otosclerose. E eu tenho até uma paciente agora agendada para a semana que vem, otosclerose bilateral. 56 anos de idade, já não houve mais nada. Mas ela chegou a operar? Fazia alguma cirurgia? Não, ela não fez a cirurgia de otosclerose, ela usou prótese desde o começo da doença, foi por volta dos 20 anos de idade, e ela agora tem 56 anos e a prótese já não está conseguindo ajudá-la. E existe uma cirurgia para a otosclerose? Existe, a cirurgia é a estapedotomia. O que consiste essa cirurgia? Eu brinco que é a cirurgia mais gratificante do otorrino,
Por quê? Porque a melhora é imediata, é uma cirurgia linda, né? Porque você pega o paciente que não está ouvindo, imediatamente você já coloca ele para ouvir. O que consiste a cirurgia? Nós retiramos parte do estribo, que é a porção superior do estribo. Imagina que o estribo tem duas porções, uma superior e uma inferior. A inferior é a platina. A platina, imagina uma moeda. E a outra porção, que é a porção superior, ela é como se fosse aquele gancho do frango em cima da platina. É como se fosse um estribo do arreio do cavalo. Estribo do arreio do cavalo. Uhum. Pronto. E o que a gente faz nessa cirurgia? A gente retira a porção superior, perfura a platina e nós colocamos então uma prótese, que pode ser de titânio, pode ser de téflon, para fazer o efeito do estribo que já não está funcionando mais porque ele está rígido. Então você vai substituir parte desse estribo por uma prótese fazendo a função desse estribo que já não está bem mais. Existe algum risco nessa cirurgia? Marco, eu brinco com os pacientes que eu falo assim, né? Tem risco atravessar a rua? É. Então tem risco, né? Toda cirurgia tem seu risco. O risco é um risco controlado, o risco da autoespongiose da cirurgia, que é a estapedotomia, é um risco de 2%, 2 a 3% de perda auditiva naquele lado operado. Uhum. Então isso é imperativo você sempre avisar para o paciente, falar, olha, você tem otosclerose, você vai fazer estapedotomia, mas você tem um risco de quê? De 2 a 3% de perda praticamente total desse ouvido e sem uma possibilidade de reversão. Então, isso tem que ser avisado para o paciente. E geralmente opera as duas orelhas de uma vez ou uma depois da outra? Sempre uma orelha, se aguarda 6 meses para operar o lado contralateral. Esse prazo é justamente o prazo de segurança para que não ocorra nesse intervalo nenhuma perda de audição no paciente e sendo que o outro lado já foi operado também. Se coloca uma prótese, tem uma durabilidade essa cirurgia? Vamos pensar que a pessoa, uma adolescente, pode acontecer em adolescente, ela fez a cirurgia com 18 anos, vamos pensar. Essa cirurgia ela vai viver até os 80. Ela vai durar até os 80 anos ou, vamos dizer, como se fosse uma cirurgia de mama, tem que trocar a prótese depois de um certo tempo? No caso da estapedotomia, não se precisa fazer troca de prótese. Uhum. Essa prótese é definitiva, você colocou a prótese, é aquela prótese que o paciente vai se valer dela ao longo de toda a vida. E como eu lhe falei, a gente pode usar a prótese de téflon, toda de téflon, prótese mista, que é téflon e metal, ou você pode usar uma prótese toda de metal, que é a prótese de titânio, e hoje também tem uma prótese diferente, que é a prótese de nitinol, que é uma prótese onde você faz o fechamento dela, que é parte da cirurgia, utilizando um laser, bombardeando então essa prótese. Na minha experiência, eu gosto de usar a prótese de téflon, porque o téflon ele é inerte, o paciente pode fazer ressonância, tomografia, ele tem uma vida normal. Então não tem nenhum impeditivo para ele de uma vida normal usando esse tipo de prótese. Eu acho que permite uma liberdade para o paciente essa prótese. Você falou sobre a cirurgia para otosclerose, a estapedotomia. O aparelho auditivo também pode ser usado para otosclerose? Pode, inclusive é uma alternativa para aqueles pacientes que não querem se submeter ao processo cirúrgico. Então, naqueles pacientes que têm qualquer comorbidade ou que literalmente têm medo de submeter a um processo cirúrgico, a gente tem essa alternativa do uso do aparelho auditivo. E a resposta com o uso do aparelho auditivo nesses casos de otosclerose são respostas muito boas. O paciente tem uma melhora muito grande na qualidade de vida. Agora, eu sempre deixo claro com o paciente que o uso do aparelho auditivo não vai impedir a progressão da doença.
a doença vai continuar progredindo e pode-se chegar a um determinado ponto de comprometimento auditivo em que mesmo esse aparelho já não tenha mais utilidade para ele. É o que a gente sempre fala, o aparelho é uma órtese, ele não é uma prótese, ele não substitui o órgão. Com certeza. É a mesma coisa de um óculos, de uma bengala, né? É verdade. Então, existem vantagens e desvantagens. Com certeza. Quais são as novidades para a perda de audição, além do aparelho auditivo? Esse mundo da melhora auditiva com aparelhos, ele vem numa crescente contínua. Começou lá na década de 70, com o embrião, que eram os primeiros implantes cocleares, e sempre vem tendo novidades e sempre buscando coisas melhores para dar uma qualidade auditiva melhor para o paciente. Então, hoje, para aqueles quadros de perda muito severas, nós temos o implante coclear, que nada mais é do que o ouvido computadorizado, o ouvido biônico. Então você pega aquele paciente que perdeu totalmente a audição, você faz a cirurgia do implante coclear e você consegue restabelecer a audição desse paciente. Mas você tem, nesse meio dessa história, você tem diversos graus de perda que você não consegue, não está na hora de você fazer ainda o implante coclear, mas que a tecnologia vem propiciando melhora cada vez maior para esses pacientes. Então hoje nós temos aparelhos auditivos cada vez melhores, com tecnologia cada vez mais avançada, aparelhos com até tradução simultânea aí para 20 línguas, né? Então uma novidade aí que a gente já dispõe no mercado e que é uma coisa fantástica. Quem não queria chegar lá na China e entender um chinês falando, né? Então é uma coisa que hoje ainda é novidade, mas daqui a pouco eu acho que isso vai ser uma coisa corriqueira e normal. E para aqueles casos em que o paciente não é caso para implante, nem é caso para o uso do aparelho auditivo, nós temos ainda os aparelhos de ancoragem, que são aqueles aparelhos que são implantados no osso do ouvido e que permite uma melhora auditiva desses pacientes. Então, no mercado, nós temos diversos desses aparelhos de marcas renomadas e que permite, então, a qualidade auditiva quase que perfeita para esses pacientes. E a gente nota que essa concorrência entre as marcas faz muito bem, porque o tempo todo eles estão querendo sair na frente e lançar novidades. E quem se beneficia disso, nada mais é do que o paciente. Gustavo, me conta um pouco da sua história na medicina. Marco, meu pai é médico. Meu pai é clínico geral, daquela época que ainda médico fazia de tudo, né? Meu pai foi médico no interior durante muitos anos. Então, meu pai era aquele que fazia apendicite, que fazia parto, então engessava criança, tirava corpo estranho. Meu pai era o faz tudo, né? Uhum. E querendo, isso serve de inspiração pra gente, né? Então isso acabou me inspirando e acabou que eu gostava daquilo que ele fazia e aquilo me inspirou e eu falei assim, eu quero ser médico, igual meu pai. Então, na época de faculdade eu ainda não tinha muita noção. Eu pensei em fazer oftalmologia, neurocirurgia, mas eu me identifiquei, foi com o otorrino mesmo. Eu falei assim, não, é isso aqui que eu me identifico. Por quê? Porque é uma especialidade muito completa. Uma especialidade que você consegue atender, consegue operar, consegue fazer exames. Uhum. Então você consegue fazer de tudo dentro do otorrino. Você consegue fazer cirurgia estética, você consegue fazer cirurgias funcionais e a gama da otorrino é muito extensa. Uhum. Então, acabei me identificando. Eu fiz minha residência no Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro. Quando eu acabei, eu fui para Curitiba, fiquei no Instituto Paranaense de Otorrino mais um ano. E como bom goiano, tive que voltar para Goiânia, né? Acabei que voltei por conta de família
Nesse processo, após 10 anos que eu já havia terminado minha residência, já estava estabelecido aqui em Goiânia, já havia começado a fazer as cirurgias de implante coclear, me bateu aquela necessidade de aperfeiçoar ainda mais. Então foi aí que eu procurei um serviço de referência e o Dr. Danese de Bergamo, lá na Itália, me aceitou e eu fiquei então 6 meses com ele, vendo todo o sistema de cirurgias de ouvido lá do serviço de Bergamo. Isso me trouxe muita segurança e muita, vamos falar, satisfação. E eu noto assim, que eu voltei muito mais ciente e muito mais seguro daquilo que eu já fazia. Então foi uma coisa que foi muito satisfatória para mim, eu ainda tenho muita saudade ainda. Que bom. E não esquecendo que eu também estive no House, lá em Los Angeles. Foi uma estadia mais curta, foi só 2 meses, mas em 2012 eu também estive lá no House, lá nos Estados Unidos, que é o Instituto House, que é referência de cirurgias de ouvido nos Estados Unidos, também para olhar o serviço também, e também serviu para aumentar aí minha bagagem. Que bom. Um otorrino completo. Marco, eu acho que talvez seja inspiração do meu pai, né? Porque eu sempre vislumbrei ser otorrino completo. Eu brinco que eu gosto de tudo, acho que esse que é o meu problema. Eu adoro fazer cirurgia de nariz, gosto de cirurgias de ouvido, né? E eu não sei setorizar. Felizmente ou infelizmente, eu acho que felizmente pelos pacientes, né? Porque eu gosto de fazer tudo e graças a Deus, Deus me deu o dom de fazer, eu acho que tudo bem feito. Que bom, que bom. Gustavo, e se ficou alguma dúvida, aonde os telespectadores podem te achar? No Instagram. Qual é o seu Instagram? Qual é o seu endereço? Você atende aonde? Eu estou no Instagram, tenho minha página também na internet. O Instagram é drgustavojorge.otorrino e consultório, na verdade, eu atendo em 2 lugares. Eu atendo no setor aeroporto, na Clínica Sinos, e também na 136 no meu consultório privado. Eu queria te agradecer muito o fato de você ter vindo aqui dar essa entrevista, falar sobre as patologias de orelha média e dizer que o canal está aberto para você. Sempre que você quiser voltar, falar sobre algum assunto, vai ser um prazer em te receber. Marco, muito obrigado. Prazer é meu, entendeu? Antes de tudo, você é meu amigo. Um grande abraço. Obrigado a você.